pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, PIBcast, gente. Já começa errado o apresentador, é o PIBcast, nosso segundo episódio. Hoje nós temos uma pessoa muito especial para nós aqui, um amigo, pai da Eva, esposo da Francine. Franciane. É o nosso amigo, pastor Hugo Campos. Fala aí. Pastor de Juventude da PIBA. Isso está certo, com certeza. Isso aí. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os desafios da juventude, sobre pandemia. Pandemia é um pouquinho só, falar muito não, porque pandemia a gente já ouve muito falar, a gente já tem falado bastante. Mas antes disso, vamos tomar o nosso café. A gente tem falado que cada um toma um café que merece, né? Uns tomam café porque gosta, mas a galerinha... O que, Hugo? Isso aqui é porque eu tiro o rótulo, gente, porque eu tenho certeza que você em casa não consegue identificar, né? O que tá rolando aqui. Você pode achar que é um pilão, pimpinela, entendeu? Falando o do Hugo é uma coisa mais antiga. Sou mais boa. Mais antiga, né? Eu tô de dieta, cara. Aí, bota aí. E aí, gente, ó, Hugo já tá com a caneca ali do Café com Fé. A gente não pode esquecer. Já tá pedindo já. Eu vou dar até uma roladinha aqui pra poder, ó, fazer um... Isso aí. Ó. Café com Fé, gente. Todo dia, às 7 horas da manhã, devocional com o pastor Dario. Todo dia você já acorda sendo abençoado, com uma palavra abençoada. 7 horas da manhã. Esse é um dos motivos da importância de você se inscrever no canal, para já acordar sendo abençoado. Já acorda com uma palavra abençoada. Fora os outros conteúdos, né, que a gente tem no nosso canal. Então, inscreva-se, curta e compartilha. Beleza? Hugo, vamos trocar ideia. Isso aqui, ó, também não dá pra ninguém saber o que é, não. Entendeu? É segredo? É segredo. Peraí, vai falar pra sua esposa, pra sua filhinha. Come chocolate? Come. Come, então vai levar pra sua filhinha. Muito obrigado. Não pode mostrar. Vamos fazer o merchan. Tá Vai certo. que, né, a galera... Tem que patrocinar, quer né? patrocinar, né? Inclusive, você quiser fazer aquele Pix abençoado, pra gente crescer, ó. No primeiro o microfone já era diferente. Agora já rolou um microfonezinho, né? Entendi. Agora pode rolar o outro na próxima. Então você pode mandar aí o seu Pix para abençoar a gente. Cola com a gente que eu tenho certeza que vai ser importante para a gente poder crescer em cenário, em organização, tudo mais. Até eu te falei já isso, né? Um cursinho para mim poder aprender a falar direitinho. E Comprar um boné novo. um boné. Esse boné aqui lançou hoje. Gente, eu vou ficar usando sempre boné porque eu tô meio envergonhado com a minha careca, então... Que isso, cara. Sou bem resolvido quanto a isso. Tô brincando. Hugo, fala pra gente aí, cara, da sua história um pouquinho, desde lá do início. Começa do começo. Beleza. Antes de tudo, eu quero agradecer por estar aqui, né? Pedir, não sei se vai ter alguma edição depois, ou se já vai ser pronto, mas se tiver, para botar de novo aquele PIBcast que ele fez no início. Ficou muito bom. Você repararam isso? Seu PIBcast. PIBcast, gente. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Hugo, pastor de jovens e adolescentes ali na primeira igreja batista em Alcântara. Sou ovelha do pastor Vanderlei, tenho aprendido muito com ele ali. Hoje tenho 31 anos, 31, né? 31. Eu tô tentando lembrar, mas acho que é 31 mesmo. Eu tô 89, outubro de 89, 31, né? Minha esposa que fez 32 agora, em abril. Eu sei que eu tô mais gasto do que ela, mas é porque ser pastor tem disso, né, cara? Ser pastor gasta a gente um pouco mais. Mas eu, assim, falando desde o início, né, eu recebi o meu chamado pastoral aos 14 anos de idade. Foi quando eu me converti também, assim, aos 14 anos. Sempre fui criado na igreja, desde moleque, desde sempre. Criado na igreja, embaixador, já participava do Ministério de Louvor, mas a minha conversão aconteceu aos 14 anos de idade. Num congresso, cara, um louvor profético chamado. Era lá no Quintandinha, não sei se alguém já ouviu falar desse negócio aí, não? Eu não. Não é não.
você é velho pra caramba já. Então... e aí lá, cara, era no Quitandinha ali, eu fui naquele congresso, na época foram Azaf Borba, Ademar de Campos, o Dinossauro. Ferber, O Dinossauro. Só essa galera aí, só os ancestrais da adoração, né? Ademar de Campos, Azaf, Ludmilla, teve o Filhos do Homem, não sei se você conhece essa banda. Não. Aí... Mas não, Filho do Homem é até mais recente. Eles até fizeram no MK. Então a galera é muito boa. E aí eu me converti ali, cara, com a Ludmilla Ferber cantando. Top. Eu senti ali uma experiência com Deus, ali foi onde Deus mudou a minha vida naquele momento. E voltei já diferente, voltei disposto a viver, a fazer diferente, com outro objetivo de vida. Se entregar mesmo, né? Cara, aquilo ali mudou, entendeu? Porque eu sempre fui da igreja, mas eu não havia tido uma experiência com Deus de verdade. Então foi ali, numa quarta-feira, cara. Lembro até hoje, a gente chegou atrasado no culto até. A gente já chegou assim, Deus falou comigo demais, e no primeiro dia do congresso, a minha vida mudou. A partir dali eu continuei me desenvolvendo ali com a galera do louvor e tudo mais. Mais ou menos com 16 anos, assim, eu comecei um pequeno grupo na minha casa, que na verdade ela se tornou minha casa lá em Narro da Ideia, mas era a casa da minha avó, que é muro com muro na minha igreja de origem, né? Minha igreja de origem é a primeira igreja batista em Narro da Ideia, para quem não conhece. Largo da Ideia é pertinho, né? Largo da Ideia é facinho, bolinho de chegar. Fácil de chegar. E aí eu, mais ou menos com 16 anos, eu comecei um pequeno grupo. Comecei um pequeno grupo ali e tal, foi se desenvolvendo. A gente começou um culto. E aí, aos 18 anos, a igreja já identificava esse meu chamado de uma maneira muito clara. Então, cara, a gente falava assim, aos 17 o pessoal já queria me colocar como líder dos jovens, só que a igreja considerou que eu era alguém muito novo, tal, esperou um pouco. E eu acho que foi uma decisão muito sábia até da igreja, porque aquele ano foi um ano muito difícil para mim, em alguns aspectos. Né? Eu estava no terceiro ano, várias coisas acontecendo. Então, com 18 eu assumi. Com 18 anos eu assumi. Isso foi em 2008, né? 2008. 2008 eu assumi a juventude da primeira igreja batista na Rua da Ideia, jovens e adolescentes, a gente fazia lá um culto. Essa célula, esse pequeno grupo que eu comecei na minha casa... Aos 16 anos? Aos 16 anos. Aos 18 ele se tornou um culto. Da igreja mesmo. Então toda terça-feira a gente reunia lá os adolescentes do lugar. E cara, era incrível, porque tipo assim, você reunia... Uma terça-feira, em Largo da Ideia, 300, 350 adolescentes, que isso, tudo amontoado na igreja, era uma parada maneiraça, assim, foi um tempo muito bom na minha vida, que eu aprendi muito, aprendi demais, assim, porque a primeira vez que eu preguei também foi aos 14 anos. Eu preguei com 14 anos, foi 11 de setembro, eu lembro até hoje, 11 de setembro de 2004, né, numa festa country lá e tal, mas a partir do ano de 2008, eu passei a pregar toda semana. Então, toda semana eu tinha que preparar a mensagem, toda semana eu tinha que estudar. Eu tinha aquela resposta, então. Isso aí, entendeu? Aí, pô, isso me fez crescer demais, cara. Demais mesmo. Porque o púlpito a gente só aprende quando tá lá em cima mesmo, Na né? prática, né? Precisa de prática, né? E a gente vê muitas pessoas que não conseguem se desenvolver, a pessoa que tem chamado, é vocacionada, mas tem dificuldade para se desenvolver no púlpito por falta de oportunidade. E graças a Deus eu tive muitas oportunidades, cara. Deus foi abrindo portas. E aí em 2008, a gente começou com esse culto e tudo mais, a gente começou a desenvolver o trabalho, acampamento, congresso, essas coisas foram acontecendo. Assim, foi... Eu lembro que no primeiro congresso que eu fiz, em 2008, a gente levou a banda 4x1 na época. Show. Aí, só que eu trabalhava na Contex, cara. Tá ligado que é a Contex? Você já trabalhou na Contex também, não? Não, mas minha esposa já trabalhou. Salário é altíssimo, cara. Pô, perdeu essa ótima oportunidade. Acho que nunca mais ela conseguiu alguma coisa tipo a Contex. É isso aí. Chora, fica triste eu porque ela trabalhava perdeu. no financeiro da NET, cara. Eu era atendente financeiro da NET.
Olha só, ninguém liga pro setor financeiro para agradecer, cara. Não. Ninguém fala assim, cara, eu quero agradecer, cara, porque Mandaram a conta veio um certinho. desconto aqui, cara, eu fiquei felizão. Só de sabor, né? Só notícia boa. Eu trabalhava na Contex e estudava de manhã, fazia engenharia de produção, porque na época meu pastor não queria deixar eu ir para o seminário ainda, que ele queria que eu fizesse a faculdade antes. Só que eu não sabia o que ia fazer, então eu entrei em engenharia de produção de entrou por longe, trás, assim, né? entrei só para poder Terminar aqui, tá ver pro se conseguia seminário terminar lá. alguma coisa, porque eu não sabia. Aham. Né? Não estou falando que você não tem que fazer faculdade, não, tá, gente? É porque eu não sabia o que eu deveria fazer. Eu comecei a fazer qualquer coisa e na época o que estava na moda era engenharia de produção. 2008 era tipo assim, cara, para tu ter ideia, como que eu comecei a fazer engenharia de produção foi assim. Eu terminei em 2007 o colégio, né, o ensino médio, e aí no Natal de 2007 minha prima chegou para mim e falou assim, pô, eu vou começar a fazer faculdade, fazer engenharia de produção, cara. Vamos fazer junto? Ah, vambora. Eu falei, vamos. Tem nada pra fazer, né? Eu falei, vamos embora. A Todo única dia? coisa que eu tinha certeza que eu tinha que fazer era o seminário. Mais nada. Mais nada. Né, eu falei, quando eu saí do colégio, eu falei, eu quero fazer o seminário. Só que aí o meu pastor tinha essa visão de que eu deveria ter uma faculdade antes. Respeito a visão, entendo, é uma visão muito boa até, mas eu não conseguia fazer, não tinha nada. E isso aí é um outro assunto para um outro dia, né? Mas de fazer outras paradas antes e tudo mais. É muita coisa, cara. E aí, continuando a minha história, tô sendo minucioso na história aqui. E aí, pô, primeiro congresso, cara, eu organizei tirando pausa pessoal na Contex, cara. Pausa pessoal, pausa para ir no banheiro, né? Aí eu tinha que tirar uma pausa pessoal, aí ia no banheiro, ligava pros caras do 4x1, falava assim qualquer coisa, desligava, voltava, atendia os caras que estavam reclamando das contas deles, e aí, pausa pessoal, até que um dia não teve jeito, eu pedi demissão, saí, porque não dava para conciliar com aquilo que eu estava vivendo. Fiquei à frente dos revolucionários, que era o nome do grupo, da juventude lá, da né? juventude da época, né? Ainda é, inclusive, o nome da juventude lá ainda é revolucionário. Mas eu fiquei até 2013. Mais ou menos no final de 2012, assim, início de 2013, Deus já estava falando no meu coração que eu deveria sair. Mas eu não sabia ainda para onde eu iria. E aí, em outubro de 2013, eu estava num congresso, no Loucos por Jesus, não sei se você já ouviu falar desse congresso. Já ouvi falar. Que é o Lucinho que organizava, né, quando ele era da Getsemane, e aí depois o Davi Lago assumiu, naquela época era o Davi Lago. E o Davi é muito amigo meu, o Davi é meu padrinho de casamento. E aí eu estava nesse congresso de 2013, aí o pastor Felipe Valadão me ligou. O pastor Felipe é daqui da Lagoinha. Me ligou dizendo que queria conversar comigo e tal. Não sei como ele ficou sabendo de mim. Não sei quem falou sobre... Você conhecia já na época, não? Não conhecia. Não conhecia. Não conhecia ele pessoalmente, embora ele seja daqui de São Paulo, mas eu não tinha nenhum contato com ele, assim, nunca tinha estado pessoalmente com ele, mas ele de algum lugar arrumou meu telefone, me ligou e falou que queria conversar comigo. E aí quando eu voltei de lá de Belo Horizonte, a gente sentou para conversar. E aí ele falou que queria que eu trabalhasse à frente da juventude lá da igreja, que estava nascendo na época, Lagoinha Niterói. A Lagoinha Niterói nasceu em 2013, se não me engano, em junho ou julho de 2013. Ele teve essa conversa comigo em outubro. Em novembro, eu já comecei o trabalho lá. Em novembro de 2013, comecei a planejar lá. E, na verdade, eu comecei já o trabalho dos jovens mesmo. A gente fez até um luau, algumas coisas. E aí eu fiquei na Lagoinha de novembro de 2013 até março de 2015. Fiquei mais ou menos um ano e meio. Você saiu de Largo da Ideia, né? Saí de Largo da Ideia. E foi direto para lá. Fui para Lagoinha. Fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, trabalhando à frente da juventude. Também, cara, um aprendizado absurdo que eu tive ali. Fiz grandes amigos também, assim. Tenho um carinho muito grande pela igreja, tenho um carinho muito grande pelo pastor Felipe, pela família dele, entendeu? Sempre que eu posso, vou lá falar com eles, porque são pessoas que eu considero muito. Mas Deus me chamou para outro canto de novo.
E aí eu sabia que eu deveria voltar para as igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira. Eu ia voltar para o Largo da Ideia. Nisso que eu ia voltar para o Largo da Ideia, teve a minha formatura no seminário, em 2014. E aí eu conversei com o pastor Vanderlei na formatura, dizendo que eu estava pensando em sair e tal e tudo mais. Nesse trajeto, que eu estava ainda indefinido, para onde você ia? Para onde eu iria, o pastor Vanderlei me chamou para eu estar com ele. Né? Para eu estar com ele. Aí foi 2015, foi quando eu assumi a Jubag, inclusive. Né? A Juventude Batista Gonçalense. Que aí fiquei um ano também à frente da Jubag, sendo membro da primeira igreja Batista em Alcântara. No final desse um ano, e parece que é casado, cara, parece que é sempre... Deus vai conectando. Vai uma coisa juntando a outra, quando tu vê, tá indo. 2014, foi abril de 2015 até abril de 2014, tá? Tô falando ao contrário. Abril de 2015 até abril de 2016. E aí quando chegou em 2016, eu sabia que eu não deveria estar mais um ano à frente da Jubag. Eu tinha isso definido no meu coração. E eu falei, mas agora o que eu vou fazer? Aí eu recebi um convite para assumir a juventude da primeira igreja batista em São João de Meriti. Caramba. Pertinho? Da PIB São João de Meriti. Ali do lado ali. Eu fui pregar lá, cara, no final do ano de 2016, no final do ano de 2015. Um amigão meu é ministro, é daqui, pô. O Wagner, pô. É daqui, agora eu tô pensando. O Wagner, olha só que doideira. O Pedro Tristão, não sei se vocês conhecem. Pedro ia pregar nesse congresso. E aí parece que o Pedro teve algum problema, não pôde ir. Acho que foi algum negócio desse assim. Eu sei que envolvi o Pedro. Aí o Wagner perguntou pro Pedro quem ele poderia convidar. O Pedro me falou para me levar. Cara, foi uma noite muito boa que a gente teve lá. O Wagner me chamou, eu fui. Na época eu vivia de vender DVD. Porque no meu primeiro ano de casamento, tá vendo? Eu tô comendo um monte de história aqui. É verdade, passou batidão. Né? Mas vamos embora. No primeiro ano de casamento, a gente escolheu viver só de oferta, cara. Legal. Eu não tinha salário e França não tinha salário. Então a gente vivia de vender DVD, vender blusa e oferta voluntária das igrejas. Porque também eu nunca... Mas que DVD? Fala do DVD. Hã? Que DVD? DVD mesmo de mensagem, pregando. Suas mensagens, você reproduzia. Isso, aí eu gravava, aí quando eu comecei a fazer DVD, acabou o DVD, né? Só ninguém queria mais saber de DVD. Quando eu comecei o DVD... Só Daniel que gosta de DVD até hoje. Ah, é? 17 anos de idade, mas ele gosta de DVD. 19 anos, mas gosta de DVD. Aí, cara... Garotão. Pô, nesse dia foi o dia que eu mais vendi DVD, cara. Na época, no dia, eu acho que eu vendi tipo mais de 40 DVDs. Foi uma parada assim, muito abençoadora mesmo. E aí o pastor me chamou para voltar lá, eu fui lá, conversei com ele. E eu achei que eu iria para lá. Tipo, eu inclusive eu falei pro pastor que eu iria. Falou para ele, pro pastor. Falei pro pastor que me convidou. Falei, eu vou, pastor. É isso que eu vou fazer e tal. Aí quando eu cheguei para conversar com o pastor Vanderlei e com o pastor Belo, o pastor Belo estava saindo da juventude. E ele falou assim, eu tô saindo, cara. Eu preciso que tu fique aí. Aí eu falei, cara, eu não vou largar agora. Não vou sair daqui agora com o pastor Belo. Mas estava saindo da juventude, né? O pastor Belo estava saindo da juventude. Uhum. O pastor Belo saindo da juventude agora, pô, você é ingrato deixar ele e tal. E aí a juventude também... Eu nem sei se teve uma votação com ele lá ou não. Eu sei que eu assumi, em 2016. Eu assumi a juventude... E fiquei até, ou melhor, estou, na verdade, né? Estou até hoje, né? De abril de 2016 até hoje. Só que aí, agora no dia 18 de abril também, parece que é sempre abril. Então, esse estou, né, tem... Eu estou porque eu estou em transição, né? Eu estou vivendo um ano de transição na minha vida. Né? Em abril, 18 de abril agora desse ano, a Igreja Batista no Mutondo me convidou. Eles fizeram a eleição lá e me convidaram para assumir a presidência da igreja. Então eu estou vivendo essa fase de transição. A posse seria até no dia 21 de maio, né, que passou agora. Só que
eu entendi que eu deveria ficar um pouco mais do lado do pastor Vanderlei, porque ele passou por situações difíceis com o filho e tudo mais. A primeira igreja Batista em Alcântara é uma igreja muito boa, cara, que inclusive tem todo o suporte para dar ao pastor Vanderlei. Eu sei que o pastor Vanderlei não precisa de mim nesse momento. Assessorado, né? Mas eu preciso estar do lado dele, entendeu? Não foi uma coisa que ele me pediu, mas foi uma coisa que eu percebi que eu precisava. Então hoje eu estou assim, eu estou vivendo uma transição, assim, deixando um bastão de uma galera incrível lá, que são os atalais, um pessoal assim, que eu nunca imaginei que eu faria tantos amigos ali, como eu fiz, como são pessoas assim que fazem parte da minha vida mesmo, pessoas que eu quero levar para a minha vida o tempo todo, pessoas que quero que frequentem a minha casa. E aí eu estou agora iniciando esse novo desafio assim, da Igreja Batista no Mutono, uma igreja nova, né? Uma igreja que tem 5 anos, fez 6 anos agora também em maio. E vamos ver o que Deus tem preparado daí para frente, vai ser um desafio. É literalmente novo para você, né? Porque por mais que você esteja vivendo já o ministério desde os 14, 16 anos, você começou com o PG, que você falou, né? Mas assumiu uma igreja como pastor-presidente. Diferente. É diferente de tudo que você já viveu até agora. E a gente vai entrar nesse assunto de, assim, você é um cara novo, 31 anos. Eu só estou gasto, mas eu sou novo. E aí envolve tudo isso, né? Novas ideias, né? Novas perspectivas. Uma igreja escolher um pastor novo para assumir e tudo mais. Fala pra gente essa ideia de como você se sente. Eu até ouvi isso num lutador do UFC. Agora você é um leão, né? Vamos dizer assim. Cara, assim, por tudo, mas também por tudo que você tem vivido aí de experiência, também te dá uma certa bagagem para chegar no Mutondo. E claro que Deus em primeiro lugar, Ele está te sustentando, te guiando, mas por tudo que você viveu desde lá da sua adolescência até hoje, ó, 14, 28, 17 anos aí, é isso? Acho que sim. Faz aí, Matheus, uma conta rápida. Desde 14, 31, 17. É isso? Acho que é. 17 anos de ministério, vamos dizer assim. Então, quer dizer, apesar de ser novo de idade, ministerialmente falando, você já tem uma bagagem boa, isso vai te dar uma sustentação para chegar em Mutondo lá. Eu espero que sim, cara. Espero que sim, porque embora eu, como tu falou, desde os 14 anos foi quando eu preguei pela primeira vez, né? Aos 16 que eu comecei com PG e tudo mais. A exercitar mais. Dos 14 aos 16 foi mais assim, ministério de louvor, banda, essas coisas. Então, nesse tempo, eu vivi muitas experiências que, sem dúvida, são muito importantes para mim. Te fez crescer também, né? Sem dúvida, para tomar essas decisões. E é incrível porque Deus me levou para situações completamente diferentes. Eu vim de uma igreja onde eu fui uma liderança natural. Tá? A igreja reconheceu essa liderança. Todo mundo que estava ali já era meu liderado. Então, tipo assim, não tive dificuldade zero para começar. Né? A igreja de Largo da Ideia é uma igreja muito para frente, assim, muito, né, de ter iluminação, de ter uma estrutura legal. A liderança de juventude você começou lá com quantos anos? 18. E você liderava jovens de 25. E era como que era essa experiência? Foi desafio, cara. Né? Desafio. Mas era muito mais, eu alcançava muito mais os mais novos. Porque havia ali naquele momento, naquele período, uma distância grande. Tipo assim, tinham pessoas, jovens que já eram mais velhos, já estavam envolvidos mais com a dinâmica da igreja, e os adolescentes que estavam se tornando jovens, era essa galera que eu estava mais próximo. Assim. Embora tivesse também o pessoal que era um pouquinho mais velho do que eu, né? Mas foi um pessoal muito tranquilo assim, de se lidar. Eles já conheceram. Né? Porque, cara, você tem 2 tipos de liderança na igreja. Você tem a liderança institucional e você tem a liderança natural. Né? Por exemplo, eu vou chegar lá em Mutondo agora, eu sou uma liderança institucional. Vai demorar para eles me reconhecerem enquanto líder natural deles. Tem até um estudo sobre isso. Ah, é? Então, o tempo que você toma para que a galera te entenda como líder, né? Então, de repente eu já tenho isso. Confiança, tal, tudo mais. Eu calculo, assim, vê se é isso, mas o que eu tenho no meu coração é de que as pessoas demoram uns 4 a 5 anos para estabelecer isso aí.
Eu não sei se isso é de estudo, se eu tirei da minha cabeça, se eu li em algum lugar e a gente acha que a gente que inventou, né? Por aí. Que às vezes tem isso, né? Não, porque às vezes você fala assim, você acha que é alguma parada que você que criou na cabeça, mas você leu em algum lugar, você nem Ele te lembra. dá um ótimo legal, pô, na calma, não tem nem 4 anos ainda, tá calma devagar. E aí vai te segurando, né, cara? Então, lá na Rodelé, eu era uma liderança natural. Na Lagoinha, tipo assim, era uma história completamente nova. Não teve ninguém antes de mim. Então, eu acabei me tornando uma liderança natural, mas, tipo assim, por não ter uma história antes. Entendeu? Se o pastor Felipe falasse, esse aqui vai ser esse aqui, e o que eu falasse seria aquilo ali também. Você foi o primeiro líder, então, de juventude da Igreja Batista da Lagoinha? Sim. Aqui em Niterói, né? Daqui de Niterói, da Lagoinha Niterói. Então, essa foi e é uma igreja neopentecostal. Entendeu? Então, uma realidade que eu não estava acostumado. Tipo, eu estava acostumado com uma igreja batista mais, assim, mais dinâmica, tá? Não era uma igreja renovada, era uma igreja batista tradicional, só que mais dinâmica, assim. E aí, a Lagoinha, que era uma igreja neopentecostal, ou seja, fui para um extremo. E aí, depois eu cheguei na Piba, que era uma igreja tradicional. Entendeu? Era uma igreja tradicional com formato tradicional também. E eu aprendi demais, porque ali eu era uma liderança institucional que não possuía a liderança natural e que numa igreja histórica. Numa igreja que já teve uma história de trabalho com juventude muito bom. Numa igreja que tem jovens ali que fizeram parte de todo o desenvolvimento da igreja, desde o berçário até a juventude. Então, tipo assim, foram 3 realidades que Deus me levou completamente diferentes. Agora eu estou chegando numa realidade nova de novo. Entendeu? Para ser o pastor presidente de uma igreja, que é uma igreja recente, uma igreja de 6 anos, né, que ainda não comprou, não tem o seu templo próprio, né, é um templo alugado, né, é um sonho que a igreja tem, conquistar o seu espaço próprio. Então, acredito que vai me ajudar. Mas sem dúvida, cara, sem dúvida nenhuma, o que vai fazer as coisas acontecerem vai ser o direcionamento de Deus, sabe? Vai ser Deus falando no meu coração, e o que eu peço é para eu não me tornar insensível àquilo que Ele quiser falar. Porque se eu não me tornar insensível, eu sei que eu vou tomar as decisões certas. E se eu tiver coragem para tomar também. Eu te liguei um dia desse e falei sobre isso com você. Cara, tem certeza que vai... Deus que escolhe, cara, não tem jeito. Deus escolheu, te colocou lá e agora... E eu tô animado, cara. Que vai, tô animado. Tenho certeza que vai ser bênção demais, cara. Tô animado vai de chegar lá com um gás danado. E eu quero que você fale, porque você é no nosso meio uma expressão no meio da galera jovem. Eu sou jovem, né? Eu sou jovem. Pô, sou claro que sou jovem. Você é jovem. Pô, claro que sou. Tem aquele corinho antigo, se você é jovem ainda. Pô, então. Isso aí, que vale é o coração, né? Cara, então, eu queria que você falasse pra essa galera. Esse boné tá te deixando super jovem, cara. Então, cara. Isso aí. Eu nem pensava ver você jovem, mas. Entendeu? Acho que as coisas e tudo mais. Mas eu tô te interrompendo, você falar uma parada séria na hora, né? Assim, o desafio de ser um cristão comprometido na juventude, porque a gente sente que o jovem, não todos, mas tem grande parte, é inconstante, né, cara? Talvez seja porque jovem faz muita coisa ao mesmo tempo, enfim, desossa isso pra gente, porque você lidar com essa galera todo tempo, né? Você diz do meu desafio de ser pastor enquanto jovem ou de pastorear jovens? Então... Ou dos dois? Dos Quer dois. que eu fale os dois? Começa dando essa ideia do desafio de pastorear jovens. Depois você vai para o outro... Porque muito desafiador. Tá, então eu vou falar primeiro sobre o desafio de pastorear jovens. Cara, a gente vive num mundo de uma geração totalmente multitarefa, né, irmão? Multitarefa. Por exemplo, se a gente for mexer no computador com os nossos pais, com alguém assim, tu vai abrir um monte de aba ao mesmo tempo e ele não vai entender o que está acontecendo. Fala assim, cara, faz a parada que eu pedi para tu fazer aí, mano. Faz aí, não sei o quê. Então, porque essa geração é assim. E é uma geração, cara, que busca por propósito.
Uma geração que carece de identidade e de propósito. Entendeu? Esse é o nosso desafio para entregar para a juventude. É uma juventude que busca eventos? Busca. Mas se nesses eventos você não apresentar um propósito, esquece. Tem que ter conteúdo no evento. Quer o evento, mas com conteúdo. Esquece. Tu tem que chegar e falar assim, cara, isso aqui é uma parada que tu vale a pena viver. Aí você vai falar, pô, mas a gente não faz isso o tempo todo como igreja? Faz. Mas a gente faz, às vezes, sem conseguir comunicar, sem ser claro na comunicação. Entendeu? Sem que as pessoas... Porque a gente se perdeu, cara, em um momento, assim, enquanto igreja, que igreja deixou de ser um lugar de alcance para ser um lugar de manutenção. Entendeu? O que as pessoas esperam, geralmente, assim, de um pastor de jovens? O que a igreja espera de um pastor de jovens? Um cara que vai fazer umas programações para o filho dele não se desviar. Tipo assim, cara, faz umas paradinhas aí, mano. Faz um cine pipoca, faz um retirozinho, faz um dia no sítio. Futebolzinho. Entendeu? Pra poder meu filho fazer umas amizades aqui, dele não se envolver com os drogados que tem lá na rua, dele não se envolver com os militantes que tem na faculdade, entendeu? E aí, pô, você vai criar uma bolha gospel pra juventude ficar. Só que o que o maluco vai falar? Pô, começa a perder o sentido. O cara começa a se olhar dentro dessa bolha e falar assim, cara, por que eu vou à igreja, mano? Por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Então, aí ele começa a buscar o porquê. Essa é uma geração que ela quer se ver dentro do que está sendo construído, dentro do propósito, sabe? Isso reflete até no... Não é só a igreja que está querendo manter o jovem. As empresas estão querendo fazer isso também. Os caras estão falando assim, cara, como que eu vou conseguir fazer com que esse cara fique na minha empresa por 10, 20, 30 anos, como gerações passadas faziam, e hoje em dia a juventude não tem isso, cara. Se ele vê que não tem propósito, mas ele está ali, ele sai. Sai fora. Ele sai, pô. É uma juventude que anda de Uber, não precisa comprar carro. É uma juventude que aluga casa, não precisa comprar casa. Entendeu? Que se tiver dinheiro, vai para uma casa boa. Se não tiver, vai para a casa dos pais. Entendeu? Então essa é a realidade da juventude hoje. Se a gente não for claro no propósito, essa galera não vai se firmar com a gente. Então o primeiro ponto é a identificação. Tem que identificar a galera. A identificação no propósito. Isso aí. Entendeu? Tem identificação no propósito. É isso. O nosso desafio é conseguir comunicar. Porque o propósito a gente já tem. Isso a gente já tem. Muito claro. O nosso desafio é comunicar esse propósito. Esses dias eu estava vendo uma mensagem que o cara respondeu uma pergunta que eu sempre me fiz, cara. Tu já reparou que água, quando tu compra uma garrafinha d'água, uma parada assim, tem validade? Eu não reparei. Nunca reparou? Não. Se você comprar uma garrafinha d'água, vocês já repararam isso? Tem prazo de validade na água. Eu falava assim, cara, água tem validade? Eu falava assim, pô, água é água, porra. Como é que a água tem validade? Mas o cara me respondeu, cara. Eu me questionava disso, mas também nunca pesquisei por quê. O cara falou, a água não estraga. O que estraga é a garrafa. A embalagem. O problema não é a água. O problema é a embalagem. É isso que está acontecendo com a gente. A gente tem a água que mata a sede dessa geração, mas a gente está querendo entregar na nossa embalagem. De um evangeliquez, de uma parada... E aí eu não estou falando que questão de tradicional ou não tradicional, não. Eu estou falando de comunicação mesmo. E a nossa embalagem não atrai, né? A nossa embalagem... Não é nem que a nossa embalagem não atrai, ela está se deteriorando. E aí a água está perdendo o seu atributo. Entendeu? Não é nem questão de atrair. É questão de estar perdendo a essência. Entendeu? Está perdendo a essência. Então, acho que esse é o nosso desafio para alcançar os jovens. Para alcançar a juventude. Essa juventude não vai se envolver em nada que ela não encontre um propósito para viver. Não vai. Senão ela vai para a noitada. Ali, opa, olhou, não é legal não. Então... É isso aí. Fala assim, cara, isso aqui não vale a pena. Porque, cara, você está falando... E quando a gente fala jovem também, cara, você está falando aí de gente com... Vamos botar eu aqui com 31 anos. Aí a gente fala, pô, é muito novo, cara. Principalmente no meio eclesiástico, né? Fala assim, pô, é muito novo para assumir uma igreja.
Pô, mas Jesus morreu com 33. É isso aí. Timóteo era pastor com 30. José era governador do Egito com 30. Então eu acho que essa idade é uma idade, cara, que a gente tem que produzir. Essa, eu acredito e espero que eu fique mais sábio com o passar dos anos. Peço a Deus para que isso aconteça. Mas, a partir do momento que eu me tornar mais sábio, eu também vou ficar mais cansado. Mano. Isso aí, né? Eu hoje em dia ando com a minha filhinha aqui nas costas aqui, já dói minhas costas. Você vai pensar e vai conseguir executar. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que essa é a hora da gente se gastar. Assim. E esse é o desafio, aí indo para outra pergunta, né? Esse é o desafio que a gente tem de ser pastor jovem. E aí citando Timóteo, né? Na verdade citando Paulo a Timóteo. Timóteo era um cara jovem, pastoreando numa igreja que foi a igreja de Éfeso. E aí, pô, o Timóteo, num ambiente onde ser mais velho era status, e a gente vê isso também aqui, hoje em dia, porque você ser jovem te descredibiliza, cara. Se a pessoa é mais velha, espera-se que ela tenha mais credibilidade do que você. E aí Paulo fala para Timóteo o seguinte, fala assim, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, fala assim, Timóteo, não deixe que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo dos fiéis na fé, no procedimento, no trato, na pureza e no amor. Então, o jovem, e aí pensando enquanto juventude, ministério de juventude, ou enquanto um pastor jovem, a gente só tem dois caminhos, cara. Só tem dois caminhos. Ou da vergonha, ou do exemplo. Ou o jovem traz vergonha, ou ele é um exemplo que todo mundo quer seguir, cara. E aí, na juventude também. Ou a gente tem uma juventude que o cara fala assim, cara, pô, por que a gente não faz aquela programação igual os jovens fizeram? Lembra daquela programação que os jovens fizeram? Pô, eles fizeram uma parada tão maneira, cara. Pô, o louvor dos jovens, cara, tá ensaiando, cara, a gente tem que ensaiar também. Isso é o nosso desafio enquanto um pastor jovem, sabe? Ou a gente é exemplo dos caras falar assim, pô, olha o que está acontecendo ali, olha o que o Hugo fez, olha o que o Alan fez. Ou a gente vai ser o tempo todo descredibilizado. Entendeu? É 880. Exatamente. É 880. Ou é para ser exemplo dos fiéis, ou a gente não vai ter voz para falar nada. Falando em exemplo, e aí uma parada que aconteceu contigo, acho que começou ano passado, e aí, que, pô, achei muito maneiro, conta essa história pra gente, do trabalho, do projeto, que a gente pode chamar de um projeto evangelístico, um missionário, a gente pode denominar de várias maneiras. Tenho certeza que você que está aí assistindo a gente, ouvindo a gente agora, que circula pelas redes sociais aqui, nossa aqui, você já, eu compartilhei isso, achei muito maneiro, você tocando lá na... Porque andou uma galera, cada um faz o que, né? Teve gente que faz negócio de panelaço, teve muito esses esquemas, né, no tempo. Ainda tem isso, a pessoa ir para prédio, fazer mas ali no início do lockdown ali, né? E aí, teve um dia que eu entrei no Facebook, foi nessa época o Facebook. Instagram eu tenho agora, só tem 11 fotos no Instagram. É porque eu sou muito jovem. Mas aí foi no Facebook, alguém compartilhou lá, ou então eu vi o seu próprio Facebook, você fazendo uma live, né? E a galera indo junto, cara, eu achei muito maneiro, cara. Um violãozinho, isso aí. Uma caixa de som, um microfone. Fala aí como começou, cara, esse trabalho muito maneiro. Isso aí, cara, foi, na verdade, se não me engano, foi até em março mesmo, do ano passado, quando... começou em fevereiro, foi? Fevereiro, não, começou março? Em março mesmo, então. O lockdown começou em março. A pandemia, acho que foi dia 17 ou 15 de março, por ali. E aí, todo mundo com muito medo, né, cara? Tava todo mundo com muito medo, assim, do que iria acontecer e tal. E aí começaram aqueles movimentos de oração num determinado horário, se não me engano era 7 horas da noite. E isso aconteceu no meu condomínio também. Eu moro num condomínio que são 6 blocos, né? 6 blocos, assim, é a piscina no meio, e aí os 6 blocos eles fazem
Eles ficam em torno da piscina. Eles ficam ali, faz quase que uma concha acústica ali, né? E aí, num desses dias, o pessoal fez esse lance da oração. Se não me engano, era 7 horas, assim. Foi todo mundo para a janela e fez a oração do Pai Nosso. E aí teve uma vizinha que colocou a música Porque Ele Vive, o Fernandinho cantando. Eu ouvi você cantando, né? Então, ela virou quase tipo um hino da parada, né? E aí, ela botou lá na caixa de som, Porque Ele Vive. Aí eu fui e gritei, falei, amanhã eu vou trazer o violão, hein? E aí eu fiz isso. Fui lá na igreja, isso foi num domingo. Aí depois do culto eu peguei a caixa de som, já tinha o violão, peguei o microfone, peguei os cabos lá na igreja, levei. Aí numa segunda-feira, quando a galera foi pra janela, eu comecei a puxar. Aí eu puxei. Aí cantei a primeira, aí... Pô, a galera foi junto. A galera veio junto, assim, cara. Era uma parada... Muito bonito, cara. Pô, era doideira. Top demais. Era doideira. Você escutar o condomínio cantando assim, mano, eu arrepiava direto. Eu tava emocionado de ver ele pela Facebook ali, pô, mas presencial. E, cara, isso alcançou o mundo inteiro, cara. Gente do mundo inteiro falando. Do mundo inteiro. Estados Unidos, Portugal, uma galera mandando mensagem dizendo que... E Vitória, acho que só ela foi para os Estados Unidos. Só ela. Aí, cara, mas foi uma parada incrível, assim. Foi um tempo muito bom. Aí a gente fez ali a gente fez era todo dia 7 horas. De 7 a 7h30. Não, era de 7h30 às 8. De 7h30 às 8. Fazia meia hora pra poder, tipo, não atrapalhar as pessoas e tal. Né, para as pessoas... Haters, não tem muito hater. Até que teve pouca gente reclamando, cara. Isso me surpreendeu bastante, assim, poucas pessoas reclamaram. E aí eu parei de fazer antes que reclamassem de verdade, assim, tivessem muita reclamação. Né? Aí eu dei uma segurada, aí comecei a fazer de 15 em 15 dias, aí depois comecei a fazer uma vez no mês, até que a gente não tem feito. Eu fiz até... Umas 2 semanas atrás eu fiz. Mas daí surgiu uma outra... E aí a gente foi para essa próxima etapa, né, que é o encontro do reino lá. A gente tem um encontro que eu convido esse pessoal, né, que estava participando do culto, para estar com a gente. Eu moro ali no Parque das Águas, no endereço está com o Bandeira, mas é Alcântara, o pessoal fala. E aí tem do lado ali, tem o Parque das Águas Empresarial, e ali eles têm um salão, um auditório que a gente consegue alugar e fazer o culto ali. Então é mais fácil assim para uma pessoa que talvez tenha dificuldade de ir para a igreja, entendeu? E aí vai o pessoal de Camboinhas, o pessoal de Piratininha. É isso aí, tipo isso aí. E aí a gente teve uma conversão lá, cara. Cara, que maneiro. Teve uma conversão fruto da janelinha lá, da janela. E engraçado, cara, que esse encontro do reino eu faço há um tempo já. Tem um tempo que eu faço esse culto. Tirei da cachola agora, cara. Lembrou aí? Né? Existem pessoas que, falando sobre a sacada ali do prédio, a gente acabou de ver um episódio agora, que a sacada gerou morte. Verdade. Né? E aí você acabou de dizer que teve uma conversão através... Não, e escuta essa. Olha o que Deus colocou no meu coração. Gerou vida. Né, mais ou menos essa questão. Eu fazia esse encontro do reino, e aí o primeiro que eu fiz foi lá, no Parque das Águas. Aí eu fiz o culto, só que aí, na época eu nem morava lá ainda, era minha mãe. Só que aí a gente foi proibido de fazer o culto no salão de festa lá, porque pelo estatuto do condomínio não poderia. Então eu me desculpei, porque eu não sabia e tal, pedi desculpa, e aí a gente não fez mais ali. Aí, cara, esse da janela, as pessoas pediam para fazer. E, tipo, não tinha o que fazer. O estatuto não falava nada sobre isso. Podia... Aí Deus colocou no meu coração a seguinte frase, falou assim: quando eles fecharam as portas, eu abri a janela. Caraca. E aí tava todo mundo na janela ali, cantando, cara. Foi maneiro, assim. Foi um tempo
Foi um tempo muito bom, assim. E que não volta, cara. O pessoal fica querendo que eu faça de novo, mas não é a mesma coisa. Agora já foi para um outro, né? Entendeu? As pessoas não estão da mesma forma. Não é igual. Não é igual. Foi um momento único que a gente viveu ali e que a gente teve que passar para uma próxima fase, que é esse culto que a gente faz agora uma vez no mês. Já está sendo maravilhoso, né? Tá. Já falou que através disso, que nasceu ali, mas hoje já tem uma conversão. Isso aí. E o peso de uma alma, né, cara? Já valeu a importância já valeu todo esse processo. A galera que reclamou. E aí a gente fica sem... Mas até que a gente não teve muitas reclamações, cara. Da varanda, não. Da varanda, não. Só do lance do salão. Só né? no primeiro. No primeiro que a gente não pôde e tal, mas também foi tranquilo. É porque eu acho Assim, que muita gente você boa. tá num momento de terror. Não sei qual era a palavra que a gente podia expressar logo no início, que o medo estava muito pesado, né, cara? Eu lembro que teve a galera que invadiu o mercado para poder comprar. Eu lembro, cara, que eu lembro naqueles primeiros meses, quando eu moro no 9º andar, a minha mãe morava no 2º andar, do mesmo bloco. Caraca, parece que quando eu saía da porta, parecia que você estava entrando tipo numa área totalmente contaminada, sabe? Era tipo assim, não encosta em nada, não encosta em nada. As ruas desertas, né, cara? Mano. E aí todo mundo queria uma palavra né? Você levava e foi ali um tempo palavra... muito importante, cara. Os testemunhos que a gente recebeu, assim, de pessoas que estavam trancadas dentro de casa com depressão, Quer cantar um sozinhas. Hã? Quer cantar? Não, eu tô nem com o violão aqui. Não sei cantar direito, porque o Matheus inventou minha corda hoje. Brincadeira, né, mano? Não precisa não. Cara, esse louvor, cara, porque ele vive, posso crer no amanhã. Foi o hino, assim, da parada. Foi muito bom. E aí você fazia aquele negocinho, né? Porque vocês. Aí eu via, né, a galera, a galera cantando, cara. Com certeza os corações receberam ali um alívio, né? Foi. A pessoa ia dormir mais tranquila, sabendo que porque ele vive, é isso aí. Existe amanhã. Se ele não tivesse vivo aí, não tinha amanhã pra ninguém. E aí agora a gente vê que tem uma alma que já encontrou Jesus por enquanto, né? Porque esse processo é toda segunda. Não, isso do que a gente sabe, né? Exatamente, porque... Isso é do que eu soube. Mas as coisas que a gente faz, cara, a gente só vai saber na eternidade mesmo. Isso é toda segunda? Não, é uma segunda no mês. Uma segunda no mês. Toda segunda do mês. E pra chegar lá, como que faz? Só chegar? É só chegar, só ir. Quem tiver aí que mora aí... 8 horas. Então... É uma parada, é um movimento interdenominacional. Tem várias pessoas participando. Galera. Vocês querendo participar, vai somar muito aí. A galera lá dá uma força. Chegou lá, entendeu? Tem uma palavra de Deus pra você, com certeza. Você que mora na redondeza aí. Tiver segunda-feira aí. Qual segunda? Primeira, segunda, terceira? Toda segunda. Toda segunda. Agora vai ser, na verdade, é 14 de junho. 14 de junho? A gente vai estar aqui. Você vai estar aqui 14 de junho, vai estar aqui e vai estar lá. Seu cara mesmo. Não vai estar 14 não. Vai estar não? É 21. 21? Então a gente conseguiu ajustar a data aqui, entendeu? Semana passada. Foi semana passada. Semana passada. Foi muito bom. Foi incrível, cara. Tempo de Deus. Mas, galera, toda segunda, estiver passando por aí, você que mora perto aí da região ali, perto daquele supermercado que a gente não vai falar o nome, que grandão. Tem um só não, tem dois. Que começa atacado no aumentativo. Atacado aumentativo. E Bahia de... Tem um querido da Bahia, Bahia de... Você que mora por ali, dá um chega lá, tenho certeza que você vai ouvir um louvor, uma palavra abençoada. Tenho certeza disso. Toda segunda, eu vou brotar lá. Vem que vai vem. aparecer. Vem que vem. Eu quero ver esse projeto, porque, do jeito que Tem nasceu... sido bom, cara. Tem sido bom. Tenho certeza que Deus tem feito... Cara, agora... Mas não é só vitória não, né? Tem aí, cara. Que história é essa aí de fantasma? Conta pra gente fantasma? aí. Já falou sobre Você já ouviu os desafios? Não? Eu já falei essa história do fantasma aqui. Você quer falar? Não, vai lá. Mas faz, Então conta aqui. Faz um tempo. Foi uma vez que eu preguei numa vigília aqui. Alguém tava aqui? Eu tava com essa vigília. Pregou lá na MC, foi na
Foi antes de você me dar na minha cabeça aí, quando a gente tava fazendo as trilhas por aí, né? Conheceu? É. Tempo bom, né? Foi antes de eu fazer umas trilhas, você batendo em mim e tal. Quando a gente se conheceu, a impressão foi muito boa, não. Né? Aí passou. Crente frouxo. Então, cara, foi o seguinte, essa história do fantasma é uma história assim que Deus fala muito comigo. Teve uma vez, cara, eu morava na Rua da Ideia ainda, e aí eu tava no carro. Não, eu tava na Rua da Ideia, estava comendo hambúrguer, eu, meu primo e a namorada dele. E aí, pô, meu primo, lá na Rua da Ideia era muito ruim de ônibus. Meu primo chegou pra mim e falou assim, cara, pô, vamos lá comer, vamos levar minha namorada em casa? Já era tipo umas 11h30, 11h40, já tá indo. Eu tô imaginando logo na ideia, já 11h30 da noite. Eu tô imaginando isso. Pois é, aí entramos no carro. Eu, meu primo e a namorada dele. Certo? 3 pessoas. Entramos e tal, viemos, e aí eu tava conversando com meu primo. Já era mais ou menos meia-noite. Assim, ela morava no Laranjal na época. E aí, ali em Santa Luzia, Vista Alegre, tem aquele cemitério, né? Tem esse cemitério ali na estrada ali. Sim, é. Então, mais ou menos, eu tava passando na altura daquele cemitério. E eu tava trocando ideia com meu primo. Tipo assim, eu tava aqui conversando, dirigindo, tá? Eu tava olhando pro lado, vou olhar pra você, mas eu tô olhando pra você aqui. Por exemplo, eu tô percebendo aqui o cabo do microfone na minha visão periférica. Quando eu tava olhando, tipo, pra ele assim, o reflexo do celular da namorada do meu primo tava batendo, assim, em alguma coisa que tava me dando a impressão de ter uma quarta pessoa dentro do carro. O quartão da fornalha, não? Aí eu olhei, tipo assim, eu conversando com ele, percebendo, mas sabe, cara, eu sempre fui medroso, eu sempre fui mais zoado da minha família. Não, eu sou o sobrinho mais novo de 10 tios, mano. Então, tipo, era muito zoado. Então eu tinha medo de tudo. Predador, mula sem cabeça, boneco Chuck. E aí, cara, eu falei assim, cara, não vou olhar. Mas, cara, eu olhei, mano. Olhei. E aí, quando eu olhei, você pode achar que é zoeira minha, eu não julgo vocês por isso. Tá, gente? Não julgo vocês por isso. Mas, quando eu olhei, tinha uma menina de cabelo preto, mais ou menos assim, ó. Jogado assim na frente, assim, né? O reflexo do celular pegando aqui do lado de cá do rosto dela. Que isso? E ela olhava pra mim assim, ó. Tava rindo, tá bom. Tava rindo, tá bom, né? Aí, maluco, aquilo me deu um pavor, mano. Cara, sabe aquela sensação de quando você tá caindo, assim, e sua barriga fica gelada? Caraca, maluco, deu um vazio dentro de mim, mano. Eu dirigindo, cara. Eu pensando, falei, Senhor, eu tenho um capeta aqui dentro do carro, pai. Misericórdia, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. E eu falei, cara, eu devo ter visto coisa, mano. E aí olhei de novo, lá. Aí não viu mais nada. Nada, a menina no mesmo lugar. Mesma posição, do mesmo jeito, cara. Que isso, aqui, cara. ó, paradinha, cabelinho aqui assim na frente, luz aqui no rosto aqui, olhando pra mim desse jeito aqui, ó. Vitória vai dormir essa noite. Cara, aí eu falei assim, cara, não é possível. Aí eu ia perguntar, na hora que eu ia perguntar, eu falei assim, gente, não tem mais ninguém. Porque não era possível que só eu tava vendo, cara. Pô. Eu falei assim, não é possível que só eu tô vendo esse negócio, cara. Não é possível. Aí eu ia perguntar pro meu primo. Na hora que eu ia perguntar, eu percebi, cara, que era a irmã da namorada do meu primo que tinha entrado no carro. Ah, é? E não tinha dado boa noite pra ninguém, cara. Sabe? Aí, cara, porque, tipo assim, quando eu tava olhando pra trás, ela, tipo, ela não tava entendendo nada, olhando com um cara assustado pra ela assim, ó. Agora... Tipo, ela sem graça, né? Eu com uma cara de... Eu com uma cara, tipo assim, caraca, maluco, que é isso? Eu fico imaginando minha cara, olhando pra ela. Aí ela... Mas era ela. E eu contei essa história uma vez, lá na aula da ideia, quando eu preguei lá, e ela tava na igreja, cara. Aí ela te viu assim, burro. Aí, quando acabou o culto, ela foi e falou assim, boa noite, tudo bem?
Ai, cara, mas foi isso, cara. Foi isso. Eu sempre uso essa história como ilustração de mensagem, assim, porque foi mais engraçado essa parada Essa aí. foi, mano. E eu Eu quase tava passei levando mal. aqui achando que era mesmo a menina do SBT, né? Mas tinha uma pegadinha com a menininha. Cara, que doideira, cara. Medrosão mesmo. Bravo, Mas bravo. também não sei como que a gente ficaria nessa situação, Não, não. cara, tá Frente maluco? cemitério. Passando em frente, cara, meia-noite. Uma menina aqui, cabelinho preto, com a luz aqui do lado, rapaz. Sem doideira, farta, hein? cara. Eu cheio de maionese temperada na veia que eu tava. Tinha acabado de comer um hambúrguer. Gente, mas é isso, né? A gente vai encerrando por aqui. Esse foi o nosso PIBcast, nosso segundo episódio. Não foi o nosso PIBcast. Foi o quê? Foi o quê? Nosso PIBcast. Eu falei isso? Falou. Me filma aqui que eu vou fazer pra ele. Vai. Bota aqui. Ó, vou botar você pra cantar, hein? Esse foi o nosso PIBcast. Esse foi o nosso PIBcast. Guarda essa parte aí. Guarda essa parte aí. Tem que botar um replay dessa parte. Tem que ser a vinheta. Você precisa assistir o PIBcast. Instagram, esse vai ser um deles. É isso aí, tem que ter. Divulga o seu Instagram falando nisso, cara. Você divulgou já? Não, meu Instagram é hugocampos.atl. hugocampos.atl. Até ele já tá lá. Já tá lá, Daqui a um tempo aí. Não sei se no dia 21 Mas de já tá lá. Já. junho vai estar ainda, que ainda não tá tão com a data da posse definida, mas Mas se eu continuar sendo Atalaia, eu vou continuar sendo Atalaia. Talvez não esteja mais no nome do Instagram, mas Atalaia tá no meu coração já. Ah, Hugo, sempre bom te ver, cara. Bom demais, Show de cara. bola, muito bom quando a gente se Fiquei encontra. feliz de a gente estar junto aí. Show de bola, muito bom. Galera, esse foi o nosso PIBcast. Até a próxima vez. Que você tenha passado tempos divertidos e tempo de crescimento. Que tenha sido um tempo bom para você, que foi pra gente, né? Foi muito agradável. Até o próximo. Se Deus quiser, manda um beijo aí pra... Vou mandar um beijo pra Fran. Um beijo, meu amor, Franciane, não é Francine, Franciane, É que a gente tá começando, né? Então, Evinha. é melhor ter falado do Fran. Pô, por isso chamar ela de Fran. Então é Fran, minha esposa, né, gente? Eu tô sem aliança aqui, mas porque eu perdi mesmo, não. Eu fiquei pensando, os fofoqueiros, né, ficar olhando assim, poxa, esse dia eu fui pregar na igreja negócio de meio da família. Falei, pô, o pastor tá indo pregar sem família, os fofoqueiros, repara esse negócio. Cara, tá em algum bolso meu, porque eu tiro pra lavar a mão, essas coisas. Vocês comigo eu perdi, eu dei um saco da laranja. Eu cheguei, vim aqui na frente. Quando eu vim aqui no culto aqui, que eu fazia parte da apresentação aqui, eu falei logo, ó, gente, perdi a aliança, tá? Não estamos brigados. Aí minha sogra achou. Aí um beijo, Fran, minha esposa, minha linda, Evinha, meu amor da minha vida. E é isso, muito obrigado, galera aí de Brasilândia, pessoal, muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando e fortalecendo essa galera aí, que eu também amo tanto, mesmo sem estar aqui o tempo todo, mas tenho muito carinho por todos vocês. Amém. Valeu, galera. Tamo junto.